Romanos capítulo 7, versículo 1 até o versículo 6. Vou ler na tradução da linguagem de hoje. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Muito bem, lemos o texto de Romanos capítulo 7, nós vamos ver só esses 6 primeiros versículos, e na verdade o capítulo 7 vai estar dividido em 3 partes, tá? Nós vamos ver primeiro do versículo 1 até o 6º, depois do 7º até o 13, e depois do 14 até o 25, tá? Então hoje nós vamos ver essa primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 6º, e o foco de Paulo nessa primeira parte do capítulo 7 é uma comparação que ele faz, uma aplicação que ele faz com a lei. Os irmãos já viram que ele falou de lei antes, em capítulos anteriores, né? E agora, o que ele faz? Só para a gente ligar com aquilo que ele vinha falando antes, para você entender a conexão de uma coisa com outra. Lembra que ele tinha dito que nós morremos com Cristo, fomos batizados pela morte de Cristo, e portanto, como nós somos batizados pela morte de Cristo, nós também teremos vida, porque Cristo foi ressuscitado, e pela ressurreição de Cristo nós também recebemos dele vida, né? Aqui o que Paulo faz? Ele pega um aspecto da lei, e é bom a gente lembrar aqui, que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. A igreja de Roma era composta por judeus que tinham se convertido ao cristianismo e também por não judeus que eram convertidos ao cristianismo, e portanto você tinha na igreja tanto pessoas, eu tenho sempre dito isso aqui, mas é importante para a gente não se perder, porque dependendo do texto, ele está endereçando mais para os judeus ou mais para os não judeus. No caso de hoje, ele está falando e fazendo uma aplicação mais própria para os judeus, para aqueles que tinham a herança judaica, que receberam a lei, né? E portanto conheciam a lei de Moisés, né? E às vezes ele trata de alguns aspectos que ele aplica para a parte da igreja que não tinha essa cultura, que não tinha essa tradição religiosa, que era comum em Israel, né? E aqui é importante você entender que o israelita, né, que o judeu, ele aprendia da lei, mas isso não quer dizer que os judeus eram praticantes da lei, tá? Na verdade, assim como acontece em todo tipo de religiosidade, o sujeito ouvir o que é e o sujeito viver pelo que é, são coisas distintas, tá? Não é a mesma coisa. Ele conhece a lei, conhecer a lei não é suficiente, né? Não quer dizer também que obedecesse a lei, tá? A mesma coisa acontece hoje quando você fala na igreja e você ensina o evangelho. Você ensina o evangelho, mas o fato de você ensinar o evangelho não quer dizer que as pessoas vão obedecer o evangelho.
Elas aprendem do Evangelho, aprendem os valores do Evangelho, e você espera que elas obedeçam aquilo que o Evangelho ensina. Às vezes sim, às vezes não, e a mesma coisa acontecia com os judeus, e no caso aí, judeus que tinham se convertido ao cristianismo e que tinham uma certa dificuldade em lidar com a tradição religiosa anterior, com as suas tradições ligadas à lei, e agora com a mensagem de Paulo, que era do Evangelho de Jesus, e que dizia, você não tem que obedecer à lei. Você obedecer à lei não vai fazer com que você seja aceito por Deus, que é a expressão que a gente está usando aqui na tradução da linguagem de hoje. Aquilo que na tradução do Almeida, ele fala lá, pela graça sois salvos, aliás, pela graça é lá em Efésios 2, Aqui no capítulo 1 de Romanos, ele fala, o justo viverá pela fé, Na tradução do Almeida, ele está falando em termos de salvação. Na tradução da linguagem de hoje, o que ele fala? Vocês são aceitos por Deus justamente por causa da fé, É outra forma de dizer a mesma coisa, tá? Então, no caso aqui, o que Paulo está fazendo é usar um aspecto que a igreja, ou pelo menos parte da igreja, conhecia muito bem, para fazer uma aplicação do que é a vida cristã agora que as pessoas foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. Então, veja aí o que ele fala, Inclusive ele faz questão de dizer, vocês conhecem a lei. Olha aqui, versículo 1. Meus irmãos, vocês podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. O que Paulo está fazendo? Ele está retomando uma ideia que era comum na tradição judaica, que é a ideia de que a lei vale para quem está vivo. Ou seja, o sujeito conhece a lei e a lei ela exige dele um comportamento durante a vida. A partir do momento que ele morreu, aquela lei não se aplica mais a ele. Vamos pegar um exemplo aqui que vocês conhecem muito bem, já se fez até piada dessa história, aquela história do sujeito que tinha se casado, e ele morreu, e a mulher morreu, e aí quando ele chegou no céu, isso é piada, tá? Mas ele chegou no céu, a mulher foi procurar ele, deixa eu ver onde é que está meu marido, Aí chegou, como é que você está aqui? Lá, quando a gente se casou, dizia assim, até que a morte nos separe. Você morreu, eu morri, não tem mais essa conversa aí. Lógico que é uma piada, Estou brincando, obviamente, mas para você entender o quê? Aquela norma vale até o quê? Até a morte da pessoa. A partir da morte, não tem mais poder sobre ela. Por quê? Porque ela não está mais viva. A lei tem essa característica. Aliás, a lei, para Paulo, em Romanos, ela é a maior forma de evidenciar a realidade de pecado do ser humano. Aquela ideia de que o ser humano, quando não conhecia a lei, ele não sabia distinguir o que era certo e o que era errado. Quando chega a lei e diz isso pode, aquilo não pode, a partir daquele momento fica evidente a realidade do ser humano. Por quê? Porque quando ele não faz aquilo que a lei exige, a demanda da lei, o que acontece? Ele fica em débito com a lei. Então a lei acaba servindo para tornar evidente a realidade do ser humano que não é obediente a Deus. A lei torna evidente a realidade de pecado da pessoa. De quem? De todos. A gente viu isso desde o capítulo 1. Tá? E agora então Paulo fala assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês vão entender sem grande dificuldade. Vocês conhecem a lei, e vocês sabem que pela lei, ela vale para quem está vivo, Olha aqui, a lei só tem poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, e aí vai dar o exemplo de uma mulher casada. A mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Mesma ideia, A lei vale
ela está casada com o sujeito enquanto o marido estiver vivo. Mas se ele morrer, ela passa a ficar desvinculada da lei que exigia que ela fosse fiel ao marido. Por que que isso acontece? A lei exigia que ela fosse fiel ao marido, que ela estivesse ligada ao marido, enquanto um dos dois estivesse vivo. A mesma coisa seria se fosse o contrário, né? Por que que Paulo dá o exemplo da mulher e não do homem? Por que que ele não inverteu? Tem dois aspectos aí que você tem que levar em conta. Primeiro, a cabeça, a maneira de pensar da época de Paulo é aquilo que nós hoje chamamos de patriarcal. É centrada na figura masculina. Sempre foi, era antes de Paulo, era na época de Paulo, e depois de Paulo também foi assim. E até hoje ainda existe essa ideia, em 2023, dá a impressão que nós continuamos com aquela cabecinha de que não consegue evoluir, mas até hoje você tem, por exemplo, hoje, denominações inteiras que dizem que a mulher não pode falar nem na igreja, fica quieta aí. Não pode pregar, não pode ser líder da igreja, não pode ser diaconisa, não pode ser presbítera, não pode ser pastora, não pode ser nada. Por quê? Porque tem um texto na Bíblia que foi escrito lá atrás, quando a sociedade era centrada na figura masculina, e que diz que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja, calada, pela qualidade, e aqui eu tenho que dizer, porque infelizmente não dá para deixar passar, pela qualidade de alguns homens que ensinam hoje, muito ruim, só repete o que aprendeu há 30 anos atrás. Devia deixar um pouquinho de espaço para as mulheres, que elas têm a cabeça mais arejada. Mulher é muito mais adaptável do que homem. Homem é cabeça dura. Eu posso falar porque eu sou homem. Homem, para mudar de posição é complicado. Mulher é mais flexível. Mulher é mais adaptável. Homem é duro de lidar. Então, lógico que tem mulher também que é cabeça dura, óbvio. Não estou dizendo só porque mulher não, tem mulher que é cabeça dura também, aquilo que eu chamo normalmente de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Esse imbecil que não muda de ideia nunca. É a dó, é a paciência, Tudo evolui, até o câncer evolui. E tem gente que não evolui um milímetro. Continua com a cabecinha de 40, 50 anos atrás. Nada que diferenciar disso aqui está certo. Tudo bem. Faz parte. Agora, o que é que Paulo está dizendo? Voltando à expressão que eu usei aqui. Primeiro, você tem por trás da afirmação de Paulo a ideia da sua cultura. A cultura de Paulo era patriarcal. Então, é óbvio que ele vai pegar o exemplo da mulher, porque ele jamais colocaria o homem como exemplo aí. E o segundo motivo pelo qual ele coloca a mulher, que é um motivo, esse sim, plausível, ele coloca a mulher porque o homem podia dar carta de divórcio para a mulher, mas a mulher não podia dar carta de divórcio para o homem. Não sei se você sabia disso. Naquela sociedade, se o marido arrumasse uma outra mulher, estava tudo certo, ninguém falava nada. Sabe aquela história do sujeito tem a matriz e tem umas filiais por aí? Se ele tivesse filial, ninguém falava nada. Não era nem assim como acontece hoje em dia, A gente tem isso hoje na política, O sujeito é casado com a fulana, mas ele tem lá as filiais, Ele deixa quieto, faz de conta que está tudo certo, Aí o imbecil desse vai falar que defende família. É ridículo, mas está cheio, Como diz um amigo meu, é raro, mas acontece muito, No Oriente sim, mas por exemplo, no caso de Israel, já não existe mais legalmente não existe mais a possibilidade do sujeito ter mais de uma mulher. No Oriente não judeu, ou seja, principalmente nas regiões que são dominadas pelo islamismo, existe a possibilidade de ter mais de uma mulher. Por quê?
Sim. Por quê? Porque o Islã, assim como outras regiões do mundo, também são patriarcais. Então o homem pode tudo, a mulher não pode nada. Então o homem pode ter mais de uma mulher, mas a mulher não pode ter mais do que um homem. Se a mulher tiver mais do que um homem, ela é adúltera. Se o homem tiver mais do que a mulher, é pegador, é espertão, é bem sucedido, né? É óbvio que é ridículo, né? E é óbvio que a gente vai dizer, isso não faz o menor sentido em termos do que é a relação do marido com a mulher, né? Por que o homem pode e a mulher não? Nenhum deles é superior ao outro. O homem e a mulher, ambos foram criados à imagem de Deus, né? Se o homem pode, a mulher pode. Se a mulher não pode, o homem também não pode, né? Então, o segundo aspecto aí que é plausível de Paulo usar a figura da mulher é exatamente esse. A mulher não podia dar carta de divórcio para o marido, mas o marido podia. E na época de Paulo, na época de Jesus já acontecia, existia inclusive alguns rabinos que eram assim, muito criativos com esse negócio de divórcio, né? Você tinha rabino que dizia o seguinte: o único motivo para você dar carta de divórcio para uma mulher é se ela for pega em adultério. Tinha rabino que defendia essa ideia. Mas tinha rabino que pegava textos do Antigo Testamento que falam, né, sobre o divórcio e dizia assim: se você achar alguma coisa feia na mulher, que é a expressão que está lá no Levítico, e aí o rabino dizia assim: achar alguma coisa feia na mulher pode ser o seguinte, se ele achar uma mulher mais bonita do que aquela, então ele pode trocar de mulher, ele manda aquela embora e fica com a mais bonita. Entendeu? Havia rabino que dizia assim: achar alguma coisa feia na mulher pode ser inclusive ela queimar a comida. Você chegou para almoçar, ela queimou a comida, achou uma coisa feia na mulher, dá a carta de divórcio e põe outra no lugar. Aí você vai dizer assim: mas peraí, aí está virando a casa da mãe Joana. Então aí você entendeu como é que é a coisa na mentalidade patriarcal. Como é que é? O homem faz o que quer e a mulher fica quietinha aí, não abre a boca. Era assim que era, tá? E aí então você vai entender por que Paulo coloca a mulher. Olha, a mulher está presa ao marido pela lei enquanto eles estiverem casados. Por quê? Ela nem sequer pode dar carta de divórcio para ele. Ela está amarrada nele. Fim. Essa era a lei. Ele podia até se livrar dela, ela não. E aí o que Paulo faz? Ele fala o seguinte: vamos supor que o marido morra. Muito bem, o marido morreu. A mulher não está mais ligada a ele pela lei. Agora ele morreu, ela está livre da lei que a ligava ao marido. Agora, se ela casar de novo, ela é uma viúva que se casou outra vez, sem problema. Se ela arrumar um outro marido enquanto o marido estiver vivo, isso é adultério. E aí você entendeu por que Paulo falou da mulher. Porque se o marido fizesse isso, não era punido pela lei. Mas a mulher era. Percebeu como é que é o negócio? Então, o que Paulo está fazendo? Ele está usando um exemplo que todo mundo, e ele disse isso no versículo 1, todo mundo entendia facilmente. Dá uma olhadinha para a situação da mulher. Ela não pode se livrar do marido, ela não pode dar carta de divórcio para ele, e se ela arrumar outro enquanto o marido estiver vivo, ela é adúltera. Mas o marido morreu, o que acontece com ela? Agora ela está livre da lei que a ligava ao marido, agora ela não tem mais nada a ver com ele. Se ela arrumar outro marido, se ela se casar de novo, tudo certo, não tem nada de errado. Por quê? Porque mesmo ela não podendo se livrar do marido com carta de divórcio, como ele podia se livrar dela, quando ele morre, a lei acabou. A lei só vale para quem está vivo. Como a lei que prendia essa mulher ao marido, agora o marido morreu, essa lei não vale para o marido. Se não vale para o marido, não vale mais para ela. Então ela está livre do marido, tá? Aí você entendeu a brincadeira que eu fiz com a piada lá no começo. Se chegar no céu lá, é só enquanto estava vivo. Agora
né? Aliás, o próprio Jesus fala sobre isso, né? Naquela questão que os especialistas da lei falam para Jesus, né? O sujeito casou com a mulher, aí a mulher morreu, aí ele casou com a outra irmã, aí a mulher morreu de novo, aí ele casou com a outra irmã, né? Porque estavam querendo pegar Jesus no contrapé sobre a ressurreição. E aí falam para Jesus: quando todo esse povo ressuscitar, o marido e as 4 mulheres com quem ele casou, com quem que ele vai estar casado? Né? E lembra lá o que Jesus disse? Você não está entendendo nada, você está misturando Jesus com Genésio, né? No céu não se casa, nem se dá em casamento, né? Quer dizer, lá é outra realidade, é outra coisa. E aí, isso aí que você está falando, primeiro, é um absurdo, porque isso aí não vai acontecer nunca, né? Sabe o que é negócio? Não vai cair o raio 2 vezes no mesmo lugar, aí 4 vezes então piorou, né? Tá certo? Mas Jesus vai dizer: olha, você não está entendendo, a realidade espiritual é outra, não tem nada a ver com isso aqui que você está querendo tirar daqui e colocar lá. Mas o próprio Jesus diz: lá é outra realidade, né? E aqui o que Paulo faz? Ele diz: olha, vou partir de algo que vocês conhecem. Vocês conhecem muito bem qual é a realidade da mulher na lei. Ela está casada, ela está presa ao marido, porque o marido é o cabeça da família, né? Até a página 3, né? Até a página 3. Está cheio de família que, se tirar a mulher, a coisa vai para o vinagre. Se não tiver a mulher lá que faz a coisa andar, não é porque é homem que sabe administrar, que sabe fazer as coisas. Existem homens que são excelentes para comandar, e existem homens que não são excelentes para comandar, né? Como é que funciona na família? Funciona do jeito que for melhor para a família. A mulher é melhor do que o marido para negociar. Põe a mulher para negociar, né? Eu já contei essa história aqui, mas vou dar um exemplo aqui. Há uns anos atrás, antes de eu vir para cá, eu tinha um carro bem velhinho já estava na época que precisava trocar, e eu precisava trocar o carro. E eu entendo um pouco de carro, de mecânica, essa coisa toda, se é bom, se não é, o motor é isso, o motor é aquilo, tal coisa, tal, muito bem. Mas eu não sou muito bom para negociar valores. Aí eu precisava trocar o carro. O que eu fiz? Vamos ver se adivinha? Chamei Cíntia, senta aí junto comigo, vamos lá que eu vou trocar de carro. Eu fui lá, entrei na concessionária, testei o carro, andei com ele para cima e para baixo, acelera, tal, muito bem. Tá bom, é esse aqui que eu quero. Agora você negocia com ela aqui. A parte de negócio, a parte de acertar o que vai fazer, como é que vai pagar, ela é melhor do que eu. Não, mas você é o homem, mas ela sabe mais do que eu fazer essa parte. Então deixa ela fazer. Porque se eu fizer, provavelmente eu vou tomar prejuízo. Ela não. Saí de lá com documento tudo autorizado, me deram proteção não sei do que no carro, e tapete, não sei, se fosse eu, vinha do jeito que vinha, estava bom, dá para pagar, tá bom. Não, ela negociou, né? Mas é mulher, então, não sei se você sabe, mas Deus fez o homem e fez a mulher, e para os dois ele deu um negócio chamado cérebro, que separa as orelhas e que é bom usar. E tem homem que é melhor para umas coisas e mulher que é melhor para outras. Então você tem que saber fazer o melhor de acordo com o que a pessoa sabe fazer. Eu não posso ser ingênuo e falar assim: não, como eu sou o homem, eu prefiro tomar prejuízo do que levar minha filha junto e ela negociar, porque ela sabe negociar melhor que eu. Não, eu não sou burro, né? Eu não vou passar por cima de uma coisa inteligente para fazer uma burrice, tá certo? Óbvio, tá? Então, o que Paulo faz? Ele diz: olha, a mulher está presa ao marido, o marido morreu, agora ela não vai mais ser considerada adúltera se ela se casar de novo. Olha a expressão que ele usa aqui, ó. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela vai ser chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, irmãos. Como é que é? Peraí, Paulo está comparando a gente com uma mulher que não pode se livrar do marido nem por lei, a não ser que ele morra.
exatamente o que ele está dizendo. Ele está dizendo, o mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, olhando a partir da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. Agora você entendeu a ponte que eu fiz lá no início. Lembra quando Paulo fala de que nós fomos batizados em Cristo por causa da morte dele? Então você também já está morto para a lei. Ou seja, você não tem obrigação de cumprir a lei para ser aceito por Deus. Se você adota a lei para ser aceito por Deus, você está contra a forma que Deus escolheu para nos aceitar, que é a graça. Ah não, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que obedecer a todos os mandamentos, eu tenho que ser fiel em todo detalhe, porque no Antigo Testamento diz lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e se eu não servir ao Senhor, então Deus não me abençoa. Não, você está no judaísmo, isso aí não é evangelho, isso aí não é o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou é, pela graça sois salvos, né? O justo viverá por meio da sua fé. Ele é aceito por Deus por causa da fé que é motivada pelo próprio Deus, fazendo com que a pessoa entenda a mensagem do Evangelho. Se é a graça, então não pode ser a lei. Se você faz opção pela lei, então você anula a graça, né? Não, eu tenho que fazer tudo certo, não posso errar em nada, porque senão Deus não me abençoa. Aí o sujeito está indo muito bem. Aí acontece algum problema no meio do caminho, porque sempre acontece. Não importa se é novo ou se é velho. Alguma coisa no meio do caminho não funciona. Fica doente, dá problema, quebra, fica desempregado, você que tem mal. E agora? Eu estava obedecendo tudo, eu sempre fui fiel, por que Deus permitiu que acontecesse isso ou aquilo? Não, filho, você não está entendendo. A graça de Deus, o Evangelho, não é você acumular um monte de crédito diante de Deus, porque eu obedeço, leio 3 capítulos da Bíblia, faço oração de manhã, no almoço, no jantar e antes de dormir, né? E aí então Deus tem que me abençoar. Não, você não está trocando nada com Deus. Isso aí é lei, isso aí é, eu faço a minha parte e Deus tem a obrigação de fazer a dele. Esse discurso não é evangélico, apesar de ter pastor evangélico ensinando isso hoje em dia. Pastor neopentecostal que fala, se você faz a sua parte, se você faz o seu sacrifício, Deus está obrigado a cumprir com a parte dele. Deus não está obrigado a coisa nenhuma. Você fazer ou deixar de fazer é irrelevante em termos de ser aceito por Deus. Ser aceito por Deus tem a ver com graça e fé motivada por essa graça. Ana tinha pedido para falar. Microfone, por favor. Esse capítulo 7 inicial aí, Sim. Paulo faz uma analogia Isso. entre esposa e a lei. Sim. 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 É uma analogia que Paulo faz com a lei, dizendo o quê? Vocês conhecem a lei e sabem que a lei faz com que a mulher fique presa ao marido enquanto ele viver. Ele morreu, não tem mais lei. E aí ele fala, vocês estão na mesma situação, vocês morreram. Ou seja, a lei não se aplica mais a você. Mas pastor, como assim? A gente faz trocentos anos que está na igreja, e a gente aprende há não sei quantos anos que tem que fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Aonde que você encontra no ensino de Jesus a listinha do que deve fazer e do que não deve fazer? Aonde que tem? Tem no Evangelho? Não. Ah, mas então quer dizer então que a igreja está ensinando? A igreja, já falei isso aqui nem sei quantas vezes. As igrejas, principalmente as protestantes, as evangélicas brasileiras, elas são fruto da ação missionária norte-americana, que veio aqui na metade do século XIX, presbiterianos, metodistas, batistas, luteranos e tudo mais. Os luteranos vieram como migração, depois acabaram também criando as suas igrejas aqui.
Já os presbiterianos, os metodistas, vieram com intenção missionária. E aqui fizeram o quê? Trouxeram o evangelho? Trouxeram. Mas trouxeram também mais do que o evangelho. Trouxeram uma série de costumes norte-americanos, que não são brasileiros. E que aqui todo mundo ficou, então para ser evangélico precisa fazer isso, precisa deixar de fazer aquilo. E aí você tem cada igreja, cada linha, cada denominação com a sua lista do que pode e do que não pode, do que você deve e do que você não deve, né? Vocês conhecem muito bem essa história, né? Aquela história já antiga, de mais de 50 anos atrás, que o sujeito que é evangélico não bebe, não fuma, não joga, não dança, não isso, não aquilo, não é assim? Você não é alguém que tem uma identidade porque segue a Jesus. Você é alguém que tem uma identidade negativa. Você é o que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Identidade negativa? Peraí, você não pode ser identificado como alguém, eu sou o cara que não faz isso, 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 aquilo. Você tem que ser identificado por quem você é. E quem você é? Alguém que segue o ensino de Jesus. Então não adianta nada o sujeito. Não fuma, não bebe, não joga, não dança, não isso, não aquilo, mas também não ama, discrimina, oprime, não gosta de negro, não gosta de gay, não gosta de pobre, não gosta disso, não gosta daquilo. Filho, vai dormir com o boi, você está seguindo outro evangelho. Jesus nunca discriminou absolutamente ninguém, nem rico nem pobre, nem bom nem ruim, nem o sujeito que chegava e falava, estou doente, vem cá, vou te curar. Né? E não vai se esquecer, ele curou gente. Lembra lá dos 10 leprosos? Curou 10, quem que voltou? 1. Cadê os outros 9? Vamos ver se você entendeu. Os outros 9 são exatamente igual à maioria das pessoas. Minha mãe usava uma expressão dessa quando eu era criança. Ela dizia assim: venha a nós o vosso reino, o resto que se dane. Para mim tudo, para o outro o problema dele. Se você tem essa mentalidade, sinto muito, você está seguindo o Deus errado. Não é isso que Jesus ensinou, né? E hoje está cheio, inclusive, por mais incrível que pareça, você tem pessoas ligadas às igrejas que se dizem evangélicas, e se são evangélicas deviam estar ligadas e seguindo os valores do evangelho, que são pessoas que discriminam os outros, que pregam ódio, né? Não sei se vocês acompanharam, há pouco tempo atrás, faz umas pouco mais de 2 semanas, teve um pregador famoso, sujeito conhecido no meio evangélico, lógico que não mora aqui no Brasil, porque ele está na regalia lá, morando lá nos Estados Unidos, né? Que falou assim, que Deus não acaba com todos os gays, porque ele não pode, porque ele fez um pacto lá, lembra lá da história do arco-íris, que ele não destruiria a humanidade mais, por causa, então Deus não pode, porque ele disse que não faria, mas isso está com vocês, como quem diz, se vocês quiserem se livrar deles, aí você olha e fala assim, sinto muito, filho, isso é discurso de ódio, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso não tem nada a ver com Jesus, né? Isso é contra o que Jesus ensinou. Mas então quer dizer que você é a favor da lésbica, do homossexual? Eu não sou a favor nem contra ninguém. Eu não sou a favor nem contra ninguém. O que o evangelho diz é, você tem que amar o próximo. Qual é o próximo? Todos. Até o imbecil que acredita que pode odiar o outro. Percebeu como é diferente? Aí você vai dizer assim, pastor, você está sendo muito ofensivo. Mas tem gente que é imbecil o suficiente para achar que odiar o outro, ainda assim pode ser evangélico, pode ser sintonizado com Jesus. Não dá. O que Jesus disse, ele pegou a lei toda, essa que a gente está vendo aí no capítulo 7, ele disse assim, a lei toda se resume a 2 coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo, como você ama você mesmo. Se você fizer isso, você cumpriu a lei inteira, tudo. Tudo. E aí o que o cara fala? Não, que isso? Porque Deus, onde já se viu Deus querer que as pessoas sejam assim ou assado? Filho, essa é a realidade do ser humano desde quando ele foi criado.
Gente que está vivendo contra o que Deus quer, está cheio, inclusive dentro das igrejas. Que estão dentro, sentados no banco da igreja, mas que vivem por valores que são contrários ao que Jesus ensinou. Está cheio, inclusive com discurso de ódio. Aí você fala, não, vê lá, não é possível. É. E agora está também na internet, né? Também faz a propaganda nos YouTube da vida, né? E pior, você, não sei se já teve ocasião, procura esse vídeo que eu falei. Você vai lá e começa a ver os comentários. O cara tirou, né? É óbvio que depois, a hora que ele viu a repercussão, ele tirou o vídeo, né? Mas vai lá para você ver a repercussão, um monte de gente. Não, é isso mesmo. Aí você olha e fala assim, é isso mesmo, você não sabe nem quem é Jesus e nem o que é evangelho. Não dá para seguir um negócio desse, né? E não confunda o fato da gente ser alguém que convive com quem é diferente com, vou tolerar que todo mundo faça coisa errada. Coisa errada, se você for fazer uma peneira para ver quem faz coisa errada, meu amigo, não sobra um na igreja. Vão tudo embora para casa e vão parar com esse negócio, porque coisa errada nós não precisamos procurar fora. É só você olhar para dentro da sua cabeça. Você vai encontrar um monte de coisa errada. Então não dá para usar esse argumento, tá? Então veja só, o que Paulo faz? Ele diz, o mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Por que nós fomos ressuscitados? Para viver para Deus. Uma vida útil no serviço de Deus. Pois, e aí vem o contraponto. Quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, qual que é a natureza humana? É a realidade de pecado de todo ser humano. Todos pecaram. Lembra lá o capítulo 3? Todos pecaram. Todos estão separados, carecem da glória de Deus. Quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Qual era a realidade até o momento que você só tinha a lei? Ela evidenciava que você era pecador e o que você fazia? Quebrava a lei e estava indo a passos largos direto ao salário do pecado, que é a morte. Mas vocês morreram e ressuscitaram com Cristo. Olha aqui, por isso, olha a realidade agora, como muda. Porém, agora estamos livres da lei, versículo 6. Porém, agora estamos livres da lei. A lei só evidenciava o quê? A realidade de pecado. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. O que é que nos mantinha prisioneiros? O pecado. Quer dizer que nós morremos para o pecado? Morreu para o pecado. Você não é mais obrigado a pecar. Você não é mais obrigado a escolher aquilo que desagrada a Deus. Você está livre para viver vida útil no serviço de Deus. Nós somos livres? Somos. Pois é. Por isso, somos livres, segunda parte do versículo 6. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo o Espírito de Deus. E aqui há uma referência, eu já falei desse versículo em outra ocasião aqui, mas não tem como não lembrar dele, né? Aqui você pode se lembrar facilmente de Jeremias 31. Né? Já se você voltar lá em Jeremias, não precisa abrir aí não, eu vou falar o que está lá, né? Jeremias diz assim: naqueles dias farei com o meu povo uma nova aliança, não como a aliança que eu fiz com os pais deles. Eu farei com eles uma nova aliança e vou escrever as minhas leis não em tábuas de pedra, mas nos corações deles. E ninguém mais vai precisar ensinar ao irmão o que é certo e o que é errado, qual é a lei. Porque todos conhecerão a minha lei, porque a lei estará escrita nos seus
corações. Isso é promessa de Jeremias lá. É exatamente o que está aí no versículo 6, na segunda parte. Antes você estava preso à lei, agora você recebeu a lei de Deus, que é escrita no seu coração. E quem é que faz isso? O Espírito de Deus. Ninguém precisa dizer para você o que está certo e o que está errado, você sabe. E por que você sabe? Porque você crê em Cristo, e quando você crê em Cristo, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para gente especial, não é para pregadores, não é para grandes administradores, nem é para grandes servos de Deus, até porque se for grande não é servo, e se for servo não é grande. Não existe isso. O Espírito é dado a quem crê, todo o que crê, sem nenhuma exceção. Então não é, é para a pessoa, é para o grande pregador que fala e que vai nas igrejas, não sei o que tem mais lá, né? Eu acho muito interessante esse negócio, né? Aqueles pregadores que ficam famosos no YouTube, né? Eu vi a pregação do pastor, mas que coisa maravilhosa, né? Que sermão lindo. Pois é, ele já pregou 40 vezes aquele sermão, se não ficar bom, tenha paciência, né? O cara pegou 40 vezes em 40 igrejas diferentes. Até minha avó faz um sermão, fica bom, né? Quero ver ele estar todo domingo com um sermão novo, porque se você pregar a mesma coisa semana passada, o povo da igreja fala assim: pastor, você já pregou isso semana passada? Você não pode pregar a mesma coisa. E que pastor mais vagabundo é esse? Não faz sermão novo? Né? Quero ver ele na igreja, todo domingo tem que ter um sermão novo. Dependendo da igreja, tem de manhã e de noite, um de manhã e outro de noite, né? E o sermão tem que falar com o sujeito do mesmo jeito, né? É mais fácil você falar um sermão 40 vezes do que você ter que fazer 2 na semana, né? Bem mais fácil. E na outra semana, mais 1 ou mais 2, e mais aula, e até viu, mais o estudo bíblico no meio de semana, viu onde é que vai? Né? É muito fácil. É o grande pregador de YouTube. Até minha avó fica boa, repetindo, uma hora fica melhor, né? Quero ver como é que é na igreja, né? Não, na igreja você não consegue nem falar com ele, porque ele é tão importante e tão estrela, que você tem que marcar a hora para falar com ele. Pastor que você precisa marcar a hora para falar com ele? Isso não pastoreia a igreja, isso é figura pública, né? Tenha paciência. Não é assim que funciona e não pode ser desse jeito, tá? Então, o que Paulo termina aí nessa primeira parte dizendo? Ele diz assim, olha aqui, ó: vocês morreram para a lei, mas vocês foram ressuscitados em Cristo, e agora você não está mais preso à obediência da lei, pelo contrário, agora você está livre da lei. Estamos livres da lei porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros, por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo a lei que é escrita no nosso coração pelo Espírito de Deus. Da mesma forma que Jeremias falou lá no capítulo 31 do seu livro. Percebeu onde é que está a diferença? E aqui significa, de maneira muito prática, você não tem mais que obedecer aquele conjunto de normas, seja da igreja, seja do judaísmo, seja de que herança for, a não ser você conhecer cada vez mais e melhor o Evangelho, aquilo que Jesus ensina, para que você viva como alguém que segue a Jesus. Não tem que seguir lei, não tem que seguir costume de igreja, não tem que seguir costume religioso. Não, nós temos os rituais religiosos, excelente, cada igreja tem o seu ritual, tem a sua maneira de fazer, né? Faz o culto, monta a liturgia, tal, muito bem, tá. Isso faz parte da comunidade, e como indivíduo, você tem que seguir a Cristo, não é seguir pastor, não é seguir linha de teologia, não é seguir o patriarca, né? O iluminado de plantão, cada hora é um, né? Uma hora é Paul Yang-Shu, outra hora é o reverendo não sei quem, né? Outra hora é o bispo não sei das quantas. Não, esquece isso aí. Você tem que seguir a Cristo. E seguir a Cristo significa: conheça quanto mais melhor o Evangelho. Pastor, não sei o que eu leio. Leia o Evangelho.
Ah, mas não sei por onde eu começo. Escolhe, unidunite, tem 4. Unidunite, salame, mingue, pega um lá e lê. E começa a ler, e começa a pensar, o que isso aqui tem a ver comigo? O que é que eu tenho que fazer se eu quero seguir esse Jesus que está falando aqui? Já é um bom começo. Ah, agora esse negócio, não, já sei tudo, já entendo tudo. Eu conheci um pastor assim, já falecido, né? Já conheci há anos atrás, ele já estava para jubilar, e um dia a gente sentado conversando, eu era seminarista na época, e ele disse assim, eu não estudo mais. Eu cheguei à conclusão que não precisa, porque você vê, eu já estou com quase 30 anos de pastorado, já estudei muito na minha vida e descobri que o povo da igreja nunca vai saber o tanto que eu sei. E aí eu olhava e falava, meu Deus do céu, que ignorância. Quando você acha que sabe, é meio caminho para você ser um tapado que não vê mais nada a não ser aquilo que já conhece. O Evangelho tem essa característica de ser sempre novo. Por isso que Jesus fala que quem conhece a Deus, quem segue a Jesus, vive em novidade de vida. É sempre coisa nova, porque o Espírito é vento que sopra e leva onde quer. Você não sabe onde vai. Quando o sujeito tem a cabeça cheia de naftalina, sabe como é que é? Já viu aquelas gavetas de meia que o cara enche de naftalina para não pegar traça? Né? Tem gente que tem a cabeça cheia de naftalina. O que ele pensa? A mesma coisa que pensava 40 anos atrás. Filho, peraí, você não vive em novidade de vida. O Evangelho é sempre novo, é sempre fresco, é sempre coisa nova. Ele sempre faz a gente ver coisa que a gente não via, porque a realidade é dinâmica. O que acontece hoje não é o que aconteceu há 10, 15 anos atrás, são realidades novas. Como é que eu me posiciono diante dessa realidade? O que o Evangelho tem a me ensinar? Deixa eu ver, como é que Jesus se colocaria nessa situação aqui? De que lado ele ficaria? A quem ele apoiaria? A quem ele rejeitaria? Você já vai descobrir de maneira muito simples que as realidades vão mudando, mas o Evangelho continua o mesmo. E aí a gente tem que precisa tirar as naftalinas da cabeça, né, para ter esse frescor. Porque quanto mais a gente tem a cabeça daquele pastor que eu falei, eu já sei, eu já conheço, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, ele não tem mais nada para ensinar para ninguém. E não vai ensinar ninguém. A única coisa que ele vai fazer é criar gente com a cabeça igual a dele. Né? Só que o grande problema é que Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo, não a mente do pastor, não a mente do líder, não a mente do patriarca, do bispo, seja lá quem for. Nós temos que ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é ver a realidade como Cristo veria. Você percebeu como é diferente? É bem diferente. Então, Paulo vai dizer, vocês agora são livres, mas não para fazer como era antes. Esqueça da lei. Você não tem que cumprir lei mais. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí você vai viver em novidade de vida. E aí a sua vida vai ser guiada por Deus. E não pela lei. E não pelos seus preconceitos. E não por aquilo que você já sabe. Pode ser que você tenha coisa para mudar. Todos nós precisamos mudar. Ou você acha que você já é perfeito? Eu estou longe de ser. Longe. Tem muita coisa para mudar. Acredito que você também tenha. Precisa estar aberto para que o Espírito nos ensine e nos encaminhe para que a gente fique mais parecido com Cristo e menos com quem a gente sempre foi, menos com a Gabriela, menos de Gabriela, mais de Cristo, tá bom? Semana que vem continuamos após o culto, tá bom?